Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo. Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros. Autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa. Editora Autografia. É só procurar na internet aí, tem um PDF também do livro aí, alguns vídeos, que aos poucos eu estou colocando nos demais vídeos. E hoje eu vim aqui para, primeiramente, compartilhar com vocês algumas mensagens que eu tenho recebido, né? Como alguns vídeos eu tenho feito isso, e também comentar o assunto aí a respeito da minha conversa com o nosso amigo Bruno, lá de São Paulo. Eu estou aqui no monte, eu vim numa montanha aqui perto da minha casa aqui, eu gosto de orar aqui, né? Jesus subiu os montes, né? Jesus subiu os montes, os apóstolos também, Elias estava sempre no monte, né? E é muito bom porque é um lugar reservado. Olha o tamanho da pedra que eu estou. Eu estou debaixo de uma pedra aqui, ó. Tá vendo? E eu queria compartilhar a mensagem hoje do Guilherme, né? Guilherme, bom dia Douglas. Ah tá, eu mandei uma mensagem pro Guilherme. Eu tenho o hábito de mandar sempre mensagem para os amigos do WhatsApp, né? Se você quiser depois eu vou dar o WhatsApp no final do vídeo. Mensagem para levantar, né? Para você continuar lutando, superar as dificuldades. Porque muitas pessoas conhecem a minha história, da minha esposa. Tem pessoas que nos seguem no Facebook, né? E tem aumentado a quantidade de pessoas, mas eu costumo dizer, segue um instrumento de Deus, né? Que é a minha missão como instrumento de Deus. Após a partida dos meus filhos, né? O Vitor em 2013, a Vitória em 2015, a gente continuou fazendo trabalho, porque antes do Vitor e da Vitória partir, nós já tínhamos passado N situações. Eu e minha esposa tinha saído de uma tuberculose ganglionar, né? Não sabia nem se ia ficar viva, muitos partiram nessa situação. Nossa filha também tinha saído de tuberculose, a Vitória passou por N situações, né? Eu passei dificuldades quando eu me mudei de um município para o outro, não tinha emprego, fui vender imã, eu conto às vezes aí o que nós passamos, né? Então tem pessoas que mediante o que nós passamos, nós não deixamos de adorar ao Criador, ao nosso Deus maravilhoso, que sabemos que Ele é real, é fato, né? E a maior prova disso é que muitos têm visto, né? Muitos têm visto aí quantas pessoas que antigamente não acreditavam hoje creem, tem outras que não entendem que a Terra é o processo, só isso. Nós não somos daqui, ninguém para neste mundo. É isso que as pessoas têm que entender. Aqui é missões, propósitos, né? Aqui é um lugar onde a gente vem para aprender, temos muito que aprender. Aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a muita coisa e também ensinar, né? E aprender ao mesmo tempo que ensina, você aprende também. Mas aí eu mandei uma mensagem para o Guilherme o seguinte: internauta, assiste sempre meus vídeos, e aí me mandou um WhatsApp, somos amigos hoje. Aproveite, eu mandei para ele, aproveite cada dia para viver a vida que você escolheu e nunca a vida que os outros querem que você viva. Viva a sua vida, não o que os outros querem que você viva. Bom dia. Ele botou aqui, bom dia, me respondeu. Douglas, é a mensagem que eu precisava depois de uma longa meditação. Obrigado, irmão. Amo você. Somos uma consciência só em fragmentos. Vamos espalhar o amor. Isso aí, hoje inclusive eu botei, hoje é dia, se não me engano, 3 de maio, e eu botei espalhe o amor de 2018, né? 3 de maio de 2018. De repente você pode estar vendo esse vídeo aí em 2030, 2080. A vida continua, só temos que procurar melhorar cada vez mais. Inclusive foi um debate, ontem eu participei de um debate sobre esse assunto, e eu estava comentando com os demais ouvintes, né? Participei de um hangout, e no debate eu falei, observe há anos atrás quantas guerras tinham, eram constantes guerras entre várias nações, em várias partes do mundo. Hoje só se vê guerras centralizadas, é uma ou duas, e países que estavam desunidos voltaram a se unir. Por exemplo, a barreira da Alemanha, o muro da Alemanha, a barreira que tinha entre as duas Alemanhas caiu, agora é uma Alemanha só. A Coreia do Sul e Coreia do Norte estão indo para o mesmo caminho. Então a gente tem que sair dessa onda, dessa mensagem de pessoas sensacionalistas que passam problemas como eu, que passei vários problemas e tive 2 filhos que partiram, e não desanimei.
não parei de lutar, continuei lutando, a vida continua. Eu sei que isso aqui é uma passagem, sei que não vai ter arrebatamento, né? Isso nas minhas experiências fora do corpo, arrebatamentos espirituais, eu vi isso, né? Eu conversei com anjos que para outros dizem seres de luz, né? Eu vi isso, então não tem como fugir, a Terra é o processo, a gente tem que lutar, está chegando gerações novas aí, e ensinar essas gerações novas a plantar e aplicar o amor, né? Então ele botou aqui, eu botei para ele, somos todos muita paz e luz para o seu dia, tá? Aí eu botei para ele, somos todos irmãos. Aí ele botou, somos todos um só. Vou te mandar um link, quando puder assista, que é o relatório de um cara que teve uma AVC e foi ao céu, que é o Lucas. Ele ficou em coma. O Lucas é um de mais de milhões de casos, né? São milhões de casos que todos os dias tem no planeta. É a prova que nós não somos daqui. Estamos aqui, mas não somos daqui. Também, aí eu botei para ele, já vi, eu também tenho vários relatos. Tem muita coisa aí, né? Aí mandei para ele contando um pouco da minha história, ele viu, né? Tô conhecendo sua história, ele botou. Nossa, gostei muito de todo o vídeo, mas adorei aquela parte a partir dos 27, 35 minutos. Sua filha veio como uma mensageira. Jesus veio como mensageiro. Jeremias, Deus ele fala, antes que você nascesse eu já te conhecia. Te conhecia da onde? Fora daqui, do mundo espiritual. Nós viemos do mundo espiritual para a Terra. É como eu falei, nós viemos aqui para aprender, se aperfeiçoar, melhorar, né, e ajudar os nossos inimigos a se tornarem nossos amigos. Por isso que Jesus fala que recompensa vai ter se amar o que te ama, é muito fácil. Em outros detalhes, Jesus estava falando, só vai ter recompensa se amar quem te odeia, quem te aborrece, quem te perturba, quem te persegue. Tá me entendendo? Aí ele botou aqui, tua filha te despertou. E outro detalhe também importante, Jesus não tinha como vir como espírito. Quem ia acreditar? Tem pessoas que iam ter medo. Tem pessoas que iam olhar um fantasma. Ele teve que o quê? Encarnar. Ele teve que entrar no corpo. Para que dali ele crescesse, no tempo e na hora certa ele despertasse e entendesse o processo dele na Terra. Ele foi crescendo, percebendo e observando isso. Devido ao quê? A sua evolução. É aonde muitas das vezes tem pessoas que não entendem. Por que aquela criança é mais inteligente do que a outra? Porque aquela criança é um espírito mais evoluído que o outro. Os corpos são iguais de criança, mas o espírito que está ali tem mais evolução, mais experiência do que o outro que está naquele corpo. Questão de raciocínio, né? Foi muito difícil para mim dentro da religião. Ele botou aqui, sempre me senti sozinho, por ser diferente. Aí eu botei para ele ver os vídeos, aí falou que ia ver, pediu para fazer uma oração para ele, para ele sair do corpo dele. Irmãos, não é bem assim. Conheço pessoas que tentam há muito tempo. Ora a Deus e fica tranquilo. Entrega a Ele a oração e confia e espera. No momento certo, quando Deus achar que você tem que ter um arrebatamento ou um desdobramento, uma experiência fora do corpo, né? Cada um dá um nome, mas o sentido é o mesmo, o propósito é o mesmo. Quando chegar a hora, vai acontecer. Se não acontecer agora, você vai entender do outro lado por que não aconteceu. Fica tranquilo. Tá me entendendo? Aí eu botei para ele, não é bem assim. Se você orar e pedir a Deus que deseja conhecer algo com o propósito de nos ensinar, que seja bom e produtivo para a humanidade, o propósito sempre é de ensinar. Sempre quando eu oro a Deus, o Senhor me dá experiência para me aprender alguma coisa do outro lado, porque o mundo espiritual também tem os ensinos que na verdade são até muito mais avançados que o da Terra. Vamos supor que os nossos estudos aqui, atuais, comparado aos estudos de outras dimensões, de uma outra dimensão, da quinta dimensão, vamos botar aí 50, 100 anos na nossa frente, vamos botar 50 anos-luz, 100 anos-luz à nossa frente, não se compara, tá? E lá você vai aprender o que é necessário para ajudar os nossos irmãos e irmãs a viverem aqui na Terra, tá? Então mandei para ele, ficar tranquilo, orar a Deus nesse propósito.
A Terra é um projeto que deve se manter. Ela nos ajuda a se aperfeiçoar, somos eternos. Quer fazer parte de um grupo? Aí chamei ele para um grupo, né? E hoje ele está no grupo. Pediu para mandar o PDF do livro, acho que já conseguiu, porque o meu tempo tem sido pequeno. Até me perdoe aí, Guilherme, né? Agora nós vamos ver aqui a conversa do Bruno, né? O Bruno lá de São Paulo. O Bruno me mandou umas coisas aqui que também, antes de eu apagar, eu queria... A gente estava conversando, eu gravei um vídeo ao vivo com ele. Irmão, me perdoa, tá? Aquela hora eu tava na rua e o celular descarregou a bateria. Tentei ligar de novo pra te dar um retorno, te dar uma satisfação, não consegui, desculpa. E aí eu demorei um pouquinho pra voltar pra casa e daí tinha que recarregar o celular. Aí ajudando a esposa, ajudando a cuidar do filho, consertando umas coisas em casa. Agora eu acalmei. Aí amanhã eu vou ter um dia meio que tranquilo também, tá? Se você tiver um tempinho, manda uma mensagem, vou estar atento, a gente pode voltar a conversar, tá bom? Pra mim vai ser um prazer. Tem algumas questões e depois eu vou até deixar aqui alguns assuntos adiantados do que eu gostaria de conversar contigo. E do link que você mandou, vou abrir agora pra ver, tá? Vou abrir agora. Eu tenho certeza que você deu o seu melhor, não se preocupa com essa de gravar de novo não, fica tranquilo. E sobre o grupo, o outro grupo que você faz parte, me coloca também, gostaria de participar, tá? Uma coisa que pra mim ainda não é claro é sobre vidas passadas, vamos dizer assim, né? Que daí tem um termo reencarnação, outros usam outros termos. Entendeu o que ele quis falar, o Bruno? Cada continente, cada povo, cada religião, filosofia usa um termo. Existem religiões e filosofias que usam o termo renascer. Existem outras que usam termos reviver. Por exemplo, os judeus, se eu não me engano, é renascer. Né? Pelo pouco que eu já estudei, investiguei e conversei com um amigo meu judeu, é renascer. Já existem outros que é reviver. E aqui na América do Sul, América Latina, né, o termo usado mais é reencarnação. É tudo a mesma coisa. Só que cada um dá uma língua diferente, entendeu? Porque assim, fato é que a missão essencial de cada ser humano aqui na Terra é evoluir, né? É aprender com seus erros, com as suas falhas. Tem gente que leva anos, chega no fim da vida e parece que como é que eu posso dizer? Não evolui tanto, né? Melhor dizendo, Bruno, não aprendeu praticamente quase nada. Aprendeu até um pouco, mas quase nada. Né? Eu sempre costumo dizer às pessoas, aprenda com os erros dos outros. Por exemplo, eu tenho uma esposa. Né? Hoje meus filhos não estão mais comigo. Fisicamente, né? Espiritualmente vai estar sempre, somos eternos, nós não somos o corpo físico, somos o corpo espiritual. Isso quando eu tive a experiência eu ouvi claramente, né? E não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes. O que acontece? Nós estamos aqui para aprender. Então eu costumo dizer, eu tenho a esposa, né? Então meus filhos não estão mais presentes para poder ir no shopping comigo, por exemplo, fisicamente ali, mas a minha esposa está. Eu vejo minha esposa constantemente, eu acordo com ela, eu durmo com ela. Então eu tenho que dar essa atenção a ela, eu tenho que estar junto dela. Eu tenho que apoiar ela, principalmente nesse momento. Mas independente disso, quando a Vitória estava aqui, a gente jantava, almoçava junto, jantava junto, passeava junto. A gente estava sempre envolvido com alguma coisa. Às vezes que a Vitória não queria participar. Havia momentos que ela queria estar com as amigas dela, a gente respeitava. Né? E às vezes eu chamava a atenção dela também, Vitória, você tem que estar mais com seus pais, com a sua família. Então a gente tem que saber separar essas coisas. E tem pessoas que passam a vida toda e não aprendem esses pequenos detalhes que são coisas da vida que a gente tem que aplicar na vida mesmo, no dia a dia. Né? E aí é onde se comenta sobre esse assunto.
Tá me Tipo entendendo? assim, vive uma vida amargurada, de ódio, rancor, de medo, assustado, e sem experimentar a liberdade, sem experimentar o amor na essência. E beleza. Isso é muito bom quando as pessoas chegam nesse nível de consciência do amor, de querer melhorar, crescer e contribuir com os outros, né? Mas assim, vidas passadas, eu não vejo, primeiro, provas além de relatos, né? Relatos. Bem, existem inúmeros relatos, inúmeros, tá? Inúmeros relatos que são tão convincentes como você lê um livro ou como você vê algo, né? Vou tentar colocar aqui o tablet numa determinada posição. Vamos ver se ele vai ficar aqui. Estava sentado na pedra ali. Vou tentar botar assim. Tá apoiado no mato. Foi legal, tá apoiado no mato. Ih, tá debaixo da gruta, pessoal. Bem, tô na gruta aqui praticamente, debaixo da pedra, né? E o que acontece em relação a isso, Bruno? Existem relatos tão fortes, que chegaram a ser noticiados na Discovery, na History Channel, acho que é National Geographic, tem alguma coisa, mas é mais geografia, essas coisas. Existem vários documentários sobre esse assunto, de famílias evangélicas, famílias católicas. Procura aí no YouTube, você pode procurar aí, histórias de reencarnação, ou procura no Google. Você vai encontrar inúmeros, inclusive de famílias evangélicas, que eu mandei uma história, um relato que foi na Discovery Channel, para Juliana. Ela ficou impactada e ela falou, não tem nem como eu duvidar mais, né? Outro exemplo é você passar por um lugar que você fala assim, pô, parece que eu passei já nesse lugar. Mas aí vem aquela pergunta, você já passou ali? Lembra? Não, não lembro. Mas alguma coisa me diz, pô, parece que eu te conheço de algum lugar, você nunca viu a pessoa. E agora? Outro detalhe, não fui com a cara de fulano, você nunca viu fulano, conheceu pela primeira vez. Um montão de gente se dá com ele ou ama ela, mas você não se deu. E aí? Ah, não sei porquê. Agora já está sabendo porquê. Então as evidências é a prova, os fatos é a prova. É a melhor coisa que existe. Existe um vídeo chamado A Reencarnação de Nikita, se eu não me engano, ou Nikita, acho que é Nikita. Makita, um negócio assim, né? Eu aconselho você ver, tá? Existe também essa família evangélica, e existe N situações, existem relatos de EQMs, experiências de quase morte, de crianças. Coloca aí relatos, coloca assim, EQM de crianças. Você vai ver um médico, né, apresentando o documentário que fizeram com um médico, que ele chega a declarar, tem coisas que a medicina pode explicar, mas tem coisas que só os espirituais falam. Paulo fala que as coisas espirituais são para os espirituais, mas espirituais de que nível? Existem vários níveis de espiritualidade. No outro dia eu gravei um vídeo falando sobre os livros. A vida é um livro. Eu falei também sobre esses livros, são fases, são degraus, né? Então existem espíritos que são muito evoluídos, outros não, né? Existe o momento de despertamento de uns e outros não. Existem uns que têm determinadas experiências e outros não, porque cada um tem um padrão, né? Mas vamos lá. De algumas experiências específicas aí de pessoas. Tudo bem, tem o espiritismo, fala que vem e volta para melhorar. Agora, qual que é o objetivo de... Agora um detalhe importante que eu queria falar com você também, o Bruno, e os demais telespectadores do canal, é que o espiritismo, que você está falando, o kardecismo, né? E outras linhas, que estuda Allan Kardec, eles são novos no assunto, né? Porque, se eu não me engano, o kardecismo tem aproximadamente 200, 300 anos.
Antes dele, existem religiões que estudam sobre o assunto, como o judaísmo, né? O próprio Jesus, ele estudou sobre o assunto. Você vê em Mateus capítulo 17, que os apóstolos perguntam a Jesus sobre Elias, que eles tinham aprendido que Elias viria primeiro. E Jesus afirma, vocês dizem que ele virá, mas eu digo que ele já veio, ele esteve entre vocês e vocês nem perceberam. Jesus, ele afirma, você vai lá na Bíblia, você vai encontrar que ele afirma que Elias já veio, esteve entre eles. Um apóstolo olha para o outro e pergunta, será então que Elias era João Batista? Aí vem a pergunta, por que eles iam perguntar que Elias era João Batista? Raciocina. Aí eu fui atrás para me entender, tá me entendendo, Bruno? Procurei um judeu, conversei com um amigo meu judeu e ele confirmou. O Douglas, o que você está estudando me parabenizou, o que você está lendo, estudando agora, nós já estudamos há mais de 5.000 anos. Abraão, ele escreveu um livro sobre o assunto, que dali do assunto de Abraão surgiu uma filosofia chamada Cabala, tá me entendendo? Que é uma filosofia antiguíssima. Os egípcios falam sobre esse assunto, ó, há milênios. Os budistas, os hinduístas falam sobre esse assunto, ó, há milênios. Então, agora, o que você está falando sobre o espiritismo, eu posso dizer que o espiritismo de Allan Kardec, que você está falando aí, primeiro que são estudos, um detalhe que eu queria deixar bem claro, são estudos, não é para ninguém pegar e abrir religião, tá? Isso daí é do homem, isso é coisa do homem, tá? São estudos livres que foram deixados para que a gente estude, podemos até se reunir, né, livremente, como aquela igreja espiritual que Jesus trouxe. Jesus trouxe uma igreja livre, espiritual, liberdade, né? Não comércio, por isso que ele foi contra o comércio. Jesus não teve nada contra a igreja feita por mãos humanas, mesmo sabendo que Deus não habita ali. Deus habita em nós, tanto é que Jesus falou, o reino de Deus habita dentro de vós. Mas, na ocasião, ele veio trazer uma mensagem de liberdade. Mas quando nós se reunimos, é para que a gente possa aprender uns com os outros, compartilhar nossas necessidades, nossas dificuldades, ajudar, né? Um ajudando o outro, independente da situação. E o que acontece mediante essa situação, né? E essas religiões e filosofias que estudam há milênios sobre o assunto, elas trouxeram para nós um conhecimento maior do que nós tivemos. Agora, quando houve esse acontecimento do espiritismo que você falou, né? Que no caso aí Allan Kardec teve com espíritos que, segundo ele, espíritos bons e iluminados, e se você ler até o livro dos espíritos, como eu já li, reli, e quando eu tenho necessidade eu leio, você vai ver que ali não tem nada do que muitas pessoas já falaram por aí, que eu nem sabia, nunca me interessei por isso, para ler esses livros, mas fui obrigado a ler, porque eu vi coisas, no meu arrebatamento que eu tive, eu vi coisas do outro lado que eu fui obrigado a ler ali, e ali eu encontrei as respostas, tá? Foi o único livro que eu encontrei respostas. A Bíblia eu encontrei algumas, mas não específica como encontrei ali. E você vê que, na verdade, é como se eles estivessem trazendo a ele, como um instrumento, uma mensagem renovada, com uma visão simples e ampliada. É fácil de entender. É claro que tem que orar antes. Se torna fácil quando você ora antes de ler o livro. E ali você entende. E a mensagem é boa, por exemplo, mensagem de a gente construir a terra, de renovar a terra. Então você vê que não tem demônio por causa disso. Como algumas pessoas falam, porque ali aquele livro ali tem demônio. Não, demônio não vai te trazer uma palavra para você viver. Demônio não vem com uma palavra para te abater, para te renovar. Ele vem com uma palavra para destruir, para te abater, para te jogar no chão. A missão dele é essa, de um espírito das trevas, é te jogar sempre para baixo. Já ali no livro você vê os espíritos de luz, que Allan Kardec fala, eles te põem para cima o tempo todo para você viver a vida, para você amar sua família, para você se unir mais, para você saber viver, para você saber separar, para você ser moral, ser uma pessoa de integridade, de caráter. Ué,
Que demôniozinho bom é esse? Existe demônio bom? Inclusive tem um amigo meu que riu muito quando eu falei isso para ele. Ele até adorou a frase. Pô, vou começar a utilizar essa frase. Que demônio bom é esse? Não existe isso. Então, ou é anjo, ou é demônio, ou é espírito de luz, ou é espírito das trevas. Então, o que acontece? O assunto que quando Jesus ele fala, ele passa isso aos apóstolos, eles se questionam. Você vai lá em Mateus capítulo 17 e você vê bem claro. Um apóstolo olha para o outro e fala, será então que Elias era João Batista? Aí então, eu procurei um judeu, o judeu me falou isso. Douglas, já estudamos sobre reencarnação, que vocês dão o nome de reencarnação. Lá no Oriente Médio o nome é diferente, a gente fala renascer, né? Renascer, reviver, ter uma nova vida. Lá nós ensinamos, ele falou para mim, que o corpo físico é só uma vestimenta da alma. A alma, ela tem que voltar à Terra para se corrigir. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, somos falhos. E não tem como em uma só vida a gente conseguir melhorar tudo. Então é necessário a gente... E um outro detalhe, muitas almas vêm em missão aqui para ajudar os seus irmãos, porque somos todos uma família. Então olha a visão, tá me entendendo? Isso, além da evolução, porque se a pessoa não se lembra do que viveu anteriormente, pelo que eu entendo, a maioria das pessoas não se lembra e às vezes nem faz ideia que existe vidas passadas, se é que existe. Se ela não tem esse poder de se lembrar, como que ela vai saber aquilo que ela precisa ser melhorada? Então, aí agora vai entrar a minha experiência, tá? Eu tive um arrebatamento que eu me encontrava com a minha filha, toda de branco, e ela me levou num lugar todo de branco. Isso, inclusive, vai entrar no terceiro... Não, no primeiro livro está isso. No segundo eu falo mais um pouquinho mais, e no terceiro eu vou revelar toda essa revelação que foi passada a mim. Ela me levou num lugar totalmente iluminado, luz, não tem noite lá, só dia. Luz pura, um amor incondicional e uma paz incondicional, que não se sente aqui, eu nunca senti aqui na Terra. E olha que eu rodo muito lugar, muitas pessoas me conhecem. Viajo, passei, vou em vários lugares. Então, nesse lugar havia uma bola de energia e um corpo. E haviam vários homens e mulheres de branco, todos vestidos de branco. Eu perguntei a eles o que era aquilo, uma maca que ela flutuava. Aquele corpo estava em cima da maca e ela flutuava. E aquela mulher me falou o seguinte, aí eu perguntei a Vitória, minha filha, que ela estava toda de branco, ela já tinha partido do mundo, já tinham passado os meses, e ela falou, vai lá e pergunta o senhor mesmo. Aí eu perguntei à mulher, a mulher falou para mim, aqui, o espírito, o corpo é preparado, o espírito se ajunta ao corpo, para ir à Terra, renascer, tá me entendendo? De acordo com a sua necessidade, ele vai renascer e ele não pode fugir daquilo que vai ser sempre orientado a ele. Quando nós viemos para cá, nós somos orientados. Não tem aquela voz que a gente fala assim, a voz da consciência, é a voz do Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, para outras religiões, são mentores, são guias. São espíritos de luz ou seres de luz que estão sempre nos acompanhando e nos orientam. Ó, é aquela voz, não vai por ali não. Ó, não sai de casa não. Esses dias mesmo uma amiga minha estava falando que ela estava no ponto de ônibus e ela falou, pô, o ônibus não está passando. O nome dela é Verônica. Pô, o ônibus não está passando, eu vou andar mais lá para frente. Eu estou sentindo que tem alguma coisa de estranho, de diferente. Aí ela andou mais para frente. Vendo? Só que ela andou mais para frente, aí a voz falou, não, fica aí. Aí ela voltou de novo. Não, vou esperar ela no ponto de novo. Aí o tempo tá passando e não passou. Meu Deus, e passou um ônibus, passou direto. E ela reclamando, meu Deus. Sabe de uma coisa? Eu vou andando agora lá para frente. Aí ela foi andando para frente. Nisso, no meio do caminho, ela encontrou com um rapaz que passou por ela correndo. Você viu duas pessoas passou aí numa moto, um rapaz e uma mulher? Não. Pô, eles acabaram de assaltar minha esposa. Ela, que isso? Minha esposa acabou de vir lá da frente, ó. Lá da frente, justamente para onde ela estava indo.
E ela queria ter ido antes, mas a voz falou, não, fica aí. O ônibus não estava parando ali onde ela estava, que era o ponto. Então ela ia para um outro ponto lá na frente. Então são essas vozes que a gente tem que ter muito cuidado e saber selecionar, porque no mundo espiritual, ô Bruno, existe duas vozes, a voz da luz e a voz das trevas. E Deus permite mesmo, para que a gente possa, mas está tudo no controle. Pô, pastor, está tudo no controle, está tudo no equilíbrio, está tudo no controle de Deus. A terra é o processo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vencer o mundo é suportar tudo isso até o final e não desistir. E você vai levando. E você vai suportando. Então, essa questão de você não se lembrar, vou te responder agora. Não pode ser lembrado tudo aqui. Só algumas questões como essas que eu falei. Pô, parece que eu já passei naquele lugar. Parece que eu já vivi isso. Pô, eu tenho uma lembrança. Ó, eu tenho um amigo chamado Luiz. Seu Luiz é um senhor de idade. Que ele já está quase até indo embora da terra. Ele é da igreja adventista. Ele estava falando comigo. Falou, Douglas, vou te abrir algo. Porque eu li o teu livro, assim, achei interessante. E tem algo que eu tenho que abrir com você que eu nunca abri para ninguém. Eu fui em Minas Gerais quando eu era jovem. Quando eu era jovem. Ele já está com quase 70 anos. Está com 60 e poucos anos. Ele chegou em Minas Gerais, ele disse que entrou numa cidade onde Tiradentes, onde D. Pedro II tinha visitado aquela cidade. Ele disse que ele rodou a cidade e que ele foi conhecendo cada ponto da cidade, mas aí entra a questão, ele nunca tinha ido naquela cidade. E agora? Como que ele vai lembrar de um lugar que ele nunca tinha ido? Ele não viu em foto, nada. Ele chegou num bar, ele lembrou de uma casa de frente para o bar. Ele falou, ó, naquela casa ali, eu não sei porquê, mas algo está me dizendo, eu conheço aquela casa. Perguntou o dono do bar, D. Pedro morou ali? Aí o dono do bar, um senhor bem velhinho, a história que se diz há tantos anos atrás, né, há quase 500 anos atrás, é que D. Pedro tinha uma amante que morava naquela casa. Ele sempre, quando vinha a Minas, ele visitava aquela casa. E agora? Um assunto que não foi nem relatado em livro e nada. Ele não tinha lido nada disso, não sabia de nada. E agora? Aí ele me contou, decidiu me revelar isso. Entendeu, Bruno? Entendeu? Ué, tá tão claro de uma outra vida que ele viveu. Tá me entendendo? Outro detalhe, me explica um paralítico, Bruno. Uma pessoa que está lá na igreja adorando a Deus, né? Ou até em outra religião, ou sem religião, do nada ela está bem, cumpre todos os direitinhos, as coisas dela. Do nada, de repente, vem uma dor e vem um derrame, ou vem um AVC, ou ela toma um tombo e fica paralítica. Aí fala, Deus é culpado, eu estou paralítico. Meu filho partiu, poxa, estava todo mundo na igreja, todo mundo bem, Deus é culpado, meu amado, minha amada. Aqui é uma passagem. Está tudo no controle do divino. Basta nós sabermos separar as coisas, ouvirmos as vozes corretas. E mesmo assim, sabemos que pode vir a acontecer algo, porque não nos foi revelado nessa vida e nunca será desse jeito. Tudo tem o seu tempo e a sua hora. Tudo tem o seu momento, né? Aqui é revelado só algumas coisas para que a gente possa ter o entendimento e conhecimento. E que possamos viver a vida e adorar a Deus em todo tempo, independente das circunstâncias, né? Independente da situação e principalmente amar o nosso próximo. Porque Pedro fala, né? Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o teu próximo, aquele que diz que ama a Deus que nunca viu e que diz que não ama o seu próximo a qual vê, como pode ele amar a Deus? Se ele não ama o seu próximo, que está próximo dele, que ele vê, como pode amar aquele que nunca ouviu, né? Então, aqui é uma passagem, por isso que não tem arrebatamento coletivo, não. Agora, está ventando. Então tem dia que tem que ter chuva, tem dia que ter furacão, tsunami, tem dia que tem que tirar um grupo da terra e está chegando outro grupo também. Então a gente vê que são N situações que acontecem, né? Dia por dia, e que a gente vai vendo acontecendo, né?
E a gente vai entendendo claramente que é assim desde o início. Desde o início. Só que a gente tem que procurar melhorar. Aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui para se melhorar dia após dia, né? Para fazer por onde. Mas vamos lá. Outra coisa, sobre uma coisa que eu tenho dúvida, né? Sobre mediunidade, sobre você ser usado para falar com... Aí algumas pessoas chamam entidades, outras pessoas chamam pessoas mortas, outras pessoas chamam seres celestiais e pessoas que se consideram médios. Eu não estou falando dessas visões de anjos que alguns evangélicos estão viciados em ter sempre a mesma visão ou um pouco diferente. Eu estou falando de mediunidade, essas pessoas que falam que recebem, né, que vê pessoas ou sente a presença. Eu tenho as minhas dúvidas que, primeiro, eu nunca... Bem, isso daqui, se o irmão for ver lá no livro de Samuel, né, quando Saul foi consultar a feiticeira e perturbar o espírito de Samuel, porque uma coisa é o espírito vir para te trazer uma mensagem, um anjo, né, vir para te trazer uma mensagem que vai edificar a sua vida. Outra coisa é você perturbar ele. Deixa ele em paz, porque existe dois mundos e cada um está numa dimensão diferente. A Terra está numa dimensão diferente do mundo espiritual. Por isso que o mundo espiritual nos vê e nós não vemos sempre. Alguns veem, depende da evolução de cada um. Por isso que alguns conseguem ver. Mas por que um viu um anjo e o outro não viu? Porque aquela pessoa que viu, ela muitas das vezes não entende ainda porque ela não quis procurar se informar, né? Mas ela é mais evoluída do que a outra que não viu, né? E foi permitido a ela ver, para ela ver que existe dois mundos. E é por isso que ninguém para aqui, né? Quando foram consultar a feiticeira, você vê que Samuel, ele falou para Saul tudo que ele tinha falado antes, né? Que ele tinha se virado contra Deus, que ele tinha traído ao Criador. Você vê que em momento nenhum você vê demônio. Em momento nenhum. Ali foi simplesmente uma perturbação. Um outro detalhe, você vê aquela passagem que Abraão, né, ele hospedou anjos. Os anjos sentaram, tá? Sentaram, conversaram com ele, né? Estavam em formas humanas e vieram trazer uma mensagem, né? Uma mensagem que Isaac nasceria, e ainda apresentaram o erro que Abraão cometeu, né? De ouvir Sara quando ela queria ter um filho e se apressou e não confiou, não esperou o tempo certo e se apressou colocando uma escrava no lugar dela para se deitar com Abraão. Então ela errou e Abraão errou mais ainda em ter aceitado por ser o cabeça da casa. E por causa daquela situação, tá até hoje a briga lá, ó, no Oriente Médio. Um povo, né, que é de Ismael e outro que é de Isaac. A gente vê aí, né? Até hoje, infelizmente. Mas um dia eles vão se entender. A guerra, a dor, acaba trazendo entendimento. E já tem muitas famílias lá despertando para isso, né? Então o que acontece, Bruno? Outra passagem é que Moisés, que tinha morrido há mais de 1000 anos atrás, em Mateus capítulo 17, ele veio até Jesus no Monte da Transfiguração, porque Jesus ia passar por um processo que era a cruz. E Jesus já estava quase passando o cálice, ele ia desistir. A Bíblia chega a relatar que ele fala, porque ali já era o Jesus homem. O corpo físico, ele te condiciona a isso. Por que eu falo isso? Porque quando eu tive a experiência fora do corpo, como diz lá em 2 Coríntios 12, eu percebi lúcido que o corpo físico é um, o espírito é outro. Realmente é uma vestimenta do espírito. É como se eu tivesse assim, vamos supor que eu cheguei do trabalho muito cansado, né, e todo suado, eu tiro essa roupa, a roupa todinha, vou tomar um banho e relaxo. Ai, que alívio. Foi assim que eu me senti quando eu tive a experiência de arrebatamento fora do corpo, que eu vi o meu corpo deitado, né? E foram algumas vezes, como eu relato nos vídeos aí. Então houve o desprendimento ali, não completo,
né? Não completo, porque se fosse completo, eu não estaria aqui falando para você agora. Mas ali eu percebi, se Moisés estava no monte com Jesus, era Moisés, a Bíblia deixa bem claro, não era anjo. No outro dia a irmã veio falar comigo, ah, mas não era o anjo, irmã, então abre a Bíblia aí. Abre a Bíblia, pô, vamos ler junto. Tá escrito o que aí, irmã? Tá escrito Moisés, era Moisés, pô, era Moisés. Nós não somos o corpo físico, somos o corpo espiritual. Paulo fala isso, deixa claro. Em Gênesis deixa claro. No outro dia um testemunho de Jeová veio conversar com ele. Eu descaracterizei ele quando fui com ele dentro da Bíblia dele lá para Gênesis. Mostra bem claro que Adão era só um boneco. Ele passou a ter vida quando entrou o quê? A alma, o espírito. Quando entrou nele foi que ele passou a ter vida. Tá me entendendo? Eu nunca conheci ninguém com esse dom, vamos dizer assim. Então agora você não só está conhecendo a mim, como se prepara que tu vai conhecer outro e vai ouvir muitos relatos, até mesmo por causa do grupo que você está participando. Existem vários relatos lá e o grupo são pessoas de várias religiões, né? E daí me põe em questionamentos com as doutrinas, com o que está na Bíblia, entendeu? Não é muito comum. É lógico que tinha, tipo assim, Nabucodonosor profetizou, tipo... Então, na Bíblia, se você se aprofundar como a Juliana, sua amiga, né, os seus demais amigos do grupo, que até me apresentaram você, se você se aprofundar, você vai ver que ela foi alterada, tá? Porque a Torá, por exemplo, se você não sabe, existem vários códigos ali. Cada letra é um código, tá? Existe hoje teólogos no mundo inteiro que estão espalhando a Bíblia grega e hebraica, tá? Que é totalmente diferente da nossa Bíblia. E o próprio Papa, ele falou em uma declaração ao mundo inteiro que a Bíblia precisaria ser atualizada. Sabe por que ele falou isso? Porque ele reconhece que há vários erros na Bíblia, tá? Erros de tradução, não souberam traduzir, então torceram as palavras, sem contar que nos concílios de Constantinopla e Nicéia, que isso está claro, não tem mais como fugir disso, isso já está se espalhando, principalmente na América do Sul, que no Oriente Médio já sabem disso, de cor, tá? Mudaram e alteraram os arcebispos, bispos da época, alteraram, e com a aprovação do Papa da época, alteraram a Bíblia, tá? A Igreja Católica modelou a Bíblia do jeito que ela queria. Infelizmente, isso daí... E há poucos dias, né, um dos teólogos conhecidos, não sei se é Mauro ou Bruno, não sei o nome certo dele, um teólogo famoso no Brasil e no mundo inteiro, ele é judeu convertido, ele crê em Jesus, respeitadíssimo no Brasil, em várias igrejas evangélicas. Ele declarou bem claro na televisão Boas Novas da Assembleia de Deus que a Bíblia está cheia de falhas, né? E que tem que traduzir ela dentro do grego e do hebraico, porque Jesus, os apóstolos, os profetas, todos eles são judeus. Então a fonte é de lá, não é da Itália, não é de Roma, não é do Vaticano. E a nossa Bíblia, a fonte, infelizmente, é do Vaticano. É católica. Eles alteraram muita coisa. Algum espírito entrou nele e começou a falar, Espírito de Deus, no caso, lá Espírito Santo. Mas, assim, são poucos casos. Eu não vejo essa ligação, não vejo... Não estou falando até que não estou querendo dizer que é errado ou certo. Estou falando que me é estranho ainda esse assunto. E eu preciso até estudar, ler mais, sabe? Isso, estuda e lê que tu vai encontrar todas as respostas. E o que eu puder te enviar, eu vou te enviar, meu amigo, tá bom? Eu vou te enviar, ficou mais 3... o vídeo não ficar muito estendido, ficou mais 3 perguntas a te responder. E eu vou te responder. Eu já tenho a resposta, tá? Quando a gente tem essas experiências, né? Fora do corpo, experiência de arrebatamento, desdobramento, né? Viagem astral, cada um dá um nome, né? EQM, experiência de quase morte.
a gente volta do mundo espiritual com lucidez, entendimento, o processo da Terra, né? E a gente vem para trazer mensagem motivacional, mensagem de superação, mensagem para levantar. Eu sei que é difícil às vezes a gente ver determinadas situações, como no outro dia a Juliana falou assim: pastor, eu fico feliz porque eu vejo Deus na sua vida e da sua esposa, a tranquilidade vocês vivem depois de tudo que vocês passaram. Eu falei para ela, mas nós tivemos que pedir a Deus para que nos explicasse. Perguntamos a Ele por que sim, porque Jesus fala buscar, e buscar é perguntar por quê. Eu quero entender por quê. Então busquei e Deus me respondeu, me mostrou, e me mostrou que o homem, né, o espírito no corpo do homem, que eu não sou Douglas, eu estou como ele, né, nós é que dificultamos as coisas, criamos a divisão, né, como no outro dia eu dei o exemplo da festa de aniversário, que você vai numa festa, todo mundo ali está unido, canta parabéns, todo mundo junto, né, uma alegria e tal, mas se for fazer a pergunta aquele convidado, qual a sua religião? Um vai dizer, ali não está todo mundo, nem todo mundo está ali evangélico, um é católico, outro é budista, outro é ateu, e aí já entra a divisão, a confusão, aí um para de falar com o outro, e não foi isso que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer uma mensagem de amor, de vida, de união, de comunhão entre todos, somos todos irmãos, todos filhos. Ah, mas o outro fez errado, vai lá e ajuda ele a fazer o certo. Tá bom, pessoal? E é isso aí, a vida continua, que Deus abençoe a todos aí. Foi um prazer estar com vocês. Meu WhatsApp é 21 986 31 6630. Página Livro Entre o Céu e a Terra, no Facebook. No Facebook também, página Projeto Vitória Cristina, é onde a gente ajuda algumas instituições, como orfanatos, asilos, etc. Tudo na direção do Criador, né? Na orientação da luz. Página A Vida é para Viver, é legal essa página, é motivacional. Página Superação, são vários casos que a gente coloca ali no Facebook. Página Morte Física, para mostrar que a morte é só física, nós não somos o corpo físico, mas somos o espiritual. E temos que saber conciliar a vida espiritual com a vida física. Nunca deixar que a vida física sobressaia mais do que a espiritual. A espiritual tem que ter um equilíbrio entre as duas, buscar o equilíbrio, né? E tem ali também canal no YouTube Projeto Vitória Cristina e canal Douglas Cavalcante. Tá bom? É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer mais uma vez responder meu amigo Bruno. Obrigado aí, Guilherme, aí pela consideração. E lembrem-se que a gente está aqui para aprender. Somos eternos aprendizes, um aprendendo com o outro. Tá bom? O importante é a gente ajudar essas crianças que estão chegando agora. Eu sempre bato isso na tecla. Ensine a elas o que é amar. Espalhe amor. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Shalom Adonai.